Obrigado, primeira coisa, né? Então, pela participação do webinar com o HubSpot e a Nick Farr, que vai ser nosso convidado para ajudar nessa webinar. Nick, você está aí? Estou aqui, bom dia a todos. Ótimo, estamos animados para fazer isso. Bem animado de falar de ABM, é alguma coisa que estamos fazendo aqui há um bom tempo, aqui na Inbound, né? Antes de começar, né, algumas coisas administrativas, tá? Então, pessoal, se tiver algumas perguntas, peço que vocês coloquem no lugar de perguntas e respostas, tá? Não no bate-papo, tá? Vamos tentar responder todas as perguntas, né, se tempo der, né? A ideia é a gente ter uma apresentação de 40 minutos, 45 minutos, dependendo de quanto tempo a Nick fala, tá? Então, acho que é isso aí. Vamos começar, Nick? Vamos lá. Ótimo. Então deixa eu falar um pouco sobre mim, aqueles que não conhecem, né? Então, eu sou André, CEO da agência Inbound, né? Então, obviamente, eu tenho sotaque, sou um gringo, sou americano, né? Então, eu estou no Brasil desde 2010, né? Trabalhando com HubSpot desde final de 2010, tá? Então, tivemos a oportunidade de trazer HubSpot para cá, né? Então, realmente, é a primeira agência de HubSpot do país até a América Latina, né? Então, a gente tem um bom tempo e começamos, né, como inbound, né? Obviamente, está migrando muito, está mudando muito as coisas que fazemos aqui na agência, por isso até a gente está falando de ABM hoje, né? Mas o raiz da nossa empresa é de inbound, né? Antes disso, tenho bastante experiência na área de tecnologia B2B, tá? Então, tenho trabalhado com empresas tipo Honeywell, Philips, Oracle, NEC, Tivich, Trend Micro, multinacionais, grandes empresas, e também empresas bem pequenas, né? Então, a nossa agência atende várias, né? Também, bem no começo, o Inbound, eu fiz um dos primeiros cursos de Inbound, né? Junto com Impacta, Buscapé. Acho que é isso. Então, Nico, você quer falar um pouco sobre a sua experiência, seu background? Sim, pode ser. Eu falo que eu sou um brasileiro de Paraguai, porque eu tenho mãe brasileira, só que não fui criado no Brasil. Só morei aqui já quando tinha acima de 20 anos. Então, por isso vocês vão perceber esse sotaque. Então, essa palestra de hoje não é só sobre a ABM, mas também dois gringos falando. Mas vamos ver quem tem sotaque mais pesado. eu acho que, não sei, vamos ver. Mas a minha experiência, eu estou na HubSpot há quase 4 anos e eu trabalhava muito nos mercados da América do Norte e trabalhando com alguns dos nossos melhores parceiros lá. E no último ano eu comecei a trabalhar especificamente no mercado brasileiro e, bom, vejo uma grande oportunidade aqui para muitas empresas fazerem uma transformação digital e crescerem mais rápido e melhor. Aí eu sou responsável hoje em dia por desenvolver e trabalhar com o nosso ecossistema de parceiros no Brasil. Então, eu espero poder trazer aprendizados tanto dos Estados Unidos, América do Norte, quanto da visão do mercado no Brasil. Obviamente, hoje a gente vai focar mais em ABM, mas prazer estar com todos vocês hoje. Espero que tirem proveito. Ótimo. O Nick, o pessoal da agência aqui pediu que a gente faz uma enquete no final. Espero que você não fique brava, hein? Mas vamos ver quem fala português melhor, tá bom? Vamos fazer uma enquete, pessoal. Beleza. Tá valendo um de jantar. Nós vai ficar bem feliz e o outro já vai começar a tomar cerveja de manhã. Perfeito. Vamos lá, então.
Então, em termos de agenda hoje, tá? Então, introduções já passamos, né? Vamos começar a falar. Então, a primeira parte eu vou falar, tá? E depois a gente passa a bola para Nick, realmente entrar na HubSpot. Então, acho que faz uma parte bem legal para todos vocês que, se vocês não são clientes da HubSpot ou não, tá? Então, acho que vai ser uma parte da apresentação super bacana, tá? Mas para nivelar todo mundo, acho que é importante a gente gaste um pouquinho de tempo, não muito tempo, realmente o que é account-based marketing, tá? Então, e também alguns motivos, né, porque empresas B2B especificamente devem fazer, tá? Depois, Nick fala sobre como executar uma estratégia, um piloto, passo por passo, tá? E no final, como que falei, vamos responder as suas perguntas, tá? Mas se você já tem, você já poderia ir colocando, tá? A gente tem duas pessoas, a Andresa e a Aline, que vão responder também suas perguntas, né, e ajudar a gente com isso. Tá? Então, vamos lá. Rapidamente sobre a gente, né? Então, como que falei, pelo nome, né? Então, Agents Inbound, começamos com Inbound, né? Mas isso tem mudado muito nos últimos 10 anos, né? Então, os 10 anos como agência. Né? Então, realmente, nosso core é para empresas B2B, e não dá mais de só ficação no inbound. Né? Então, existem muitas abordagens, estratégias, online, offline. Então, mas o foco realmente é crescimento. Né? Então, crescimento vem de vários lugares hoje. Então, a próprio a Service Hub, né, da HubSpot que lançou, estamos vendo com muitos clientes, até o mercado está respondendo, crescimento através de sucesso de cliente, muito mais do que imaginava até. Tá? Então, está vindo de todos os lugares, né? Então, atendimento, marketing, vendas, e a ideia é ver isso como algo totalmente holístico, né? Crescimento em todas as áreas, em cada etapa da jornada. Tá? Então, o que é account-based marketing? Então, acho que mais fácil é uma definição padrão, tá? Realmente uma estratégia de marketing e vendas, né? Importante vendas, tá? Então, é tipicamente B2B, tá? Só para vocês, todo mundo saiba disso, que visa uma única organização ou até grupos nichados, tá? Então, depende realmente, se está focando em Tier 1, Tier 1, Tier 2, Tier 3, talvez até Nick mostre isso, mas no HubSpot é possível já definir isso pelo tier. Tá? Então, se uma empresa de alto valor, a gente está falando de top 10 na sua lista de querer fechar. Então, clusters são menores, né? Mas mesmo assim, são de alto valor. Tá? Mas tudo isso sendo desenhada para engajar e influenciar diferentes partes interessadas na empresa. Tá? Isso é completamente diferente do que inbound. Tá? Então, inbound, você vê traditional, né? Então, realmente, a gente está mais no flywheel hoje, né? Mas esse é o clássico funil. Tá? Quando começamos inbound era assim. Tá? Então, atrair o máximo possível de pessoas para seu site, para seus blogs, educando eles, convertendo eles, nutrindo eles e fechando eles. Tá? Mas isso não estou falando que isso não funciona mais, isso funciona super bem. Então, todos os clientes até seguem isso. Mas com o ABM, a gente tem vamos dizer, outra camada, outra estratégia para colocar em cima disso. Tá? Até por isso que a gente até vê campanhas, estratégias híbridas, né, para nossos clientes. Tá? Mas account-based, realmente, você já identificou quais são os seus targets. Então, você sentou na mesa com vendas, quais são os top 10 empresas que você quer que a gente ajude vocês a entrarem? Quais são o mid-market, 100 empresas ou 500 empresas que você gostaria que a gente engaja, tá? Começar um engajamento com eles, tá? E, obviamente, entrando nessas empresas, você tem uma estratégia de land and expand, né? Eu não sei como traduzir isso, nem que você tem isso, tipo, entrar, expandir, acho que seria a forma mais correta, né? Mas esse termo em inglês é super conhecido, land and expand, principalmente em empresas É, B2B. é engraçado, porque eu também ia fazer a mesma pergunta para o pessoal. A gente fala também em inglês seed and grow, que é meio que Plantar colocar semente. uma semente e ver essa semente crescer. Mas não sei qual seria, de repente, o pessoal no chat pode colocar a melhor tradução aí para o que seria land and expand ou seed and grow.
perfeito. Ajuda a gente. Ah, mas totalmente invertiu o funil, tá? Então, realmente, o que a gente vê com esses clientes, nossos clientes aqui com os maior desempenho, estão usando as duas coisas em paralelo, tá? Algumas empresas, né, que vão beneficiar com a IBM, né? Como que já falei, tipicamente, né, então é B2B, tá? Então, sendo produtos ou serviços, né? Empresas de alto valor também é importante, porque a IBM é uma coisa mais, demora um pouco mais, exige um pouco mais de investimento, mais recursos em termos de pessoas, etc. Tá? Então, realmente, a venda, o ROI em si, tem que compensar. Tá? Outro fator que a gente olha também é o número finito de empresas-alvo. Tipo, imaginando uma empresa que só quer focar no top 500 empresas do país, por exemplo. Tá? Isso é clássico para alguma empresa que deveria utilizar a IBM. Tá? Uma coisa que mudou também, que a gente está vendo, eu não tenho os números exatos, mas posso passar, talvez você tenha, Nick, mas a quantidade de pessoas tomando decisões que estão representando o comitê de compra, esses stakeholders, né? Então, aumenta todo ano, né? Então, você tem esse dado, Nick? Não é tipo 5 pessoas hoje em dia, 5 a 6 pessoas? Sim, 5 a 7, 5 a 5 a, 8. então, acho que isso é outro motivo, realmente, vamos dizer, o marketing tradicional, focamos muito em uma pessoa, talvez duas pessoas. Tá? Mas com a IBM, a gente foca a nossa estratégia, nossas comunicações, conteúdos, nossos propósitos de valor, até os argumentos, em pessoas diferentes da empresa. Né? Pode ser até para CFO, CMO, um analista, um diretor. Então, realmente, a gente tem que pensar, né? Então, olhando bem para trás essa criação de personas, por exemplo, com a IBM é um pouco diferente. Então, a gente tipicamente tem um comitê de pessoas maior. Tá? E o último ponto aqui, as empresas-alvo exigem coisa mais personalizada. Né? Se a gente está falando de oportunidades maiores, vendendo serviços, produtos de alto valor, realmente essas empresas exigem uma engajamento, uma experiência um pouco mais personalizada. Tá? Também conteúdo. Tá? Tem algumas empresas que fazem conteúdo especificamente para uma empresa só. Tá? Então, isso é meio inédito na estratégia de inbound, tá? Mas a IBM é comum. Tá? Esse é um exemplo, tá? Nick pediu que a gente faz isso, tá? Porque a HubSpot tem o Biglytics, né? Então, isso é uma coisa até famosa da HubSpot. Eles criaram uma empresa fictícia, tá? Então, achamos que seria útil para vocês também visualizar. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre qual empresa seria ideal para a IBM, essa empresa sim, tá? Então, essa empresa não existe, tá, gente? Então, não vai no site, mas só se vocês querem abrir essa empresa, tá? Mas, Você não, Nuvematics, não tá? registrou o domínio, Não, não? não registrei ainda, tá? Isso é em patentes, né? Mas, por exemplo, só para exemplificar, né? Então, por exemplo, essa empresa presta serviços gerenciados multi-cloud para empresas mid-market enterprise. Bom, isso já é um sinal mid-market enterprise. Então, eles já estão em empresas finito. Tá? Então, não tem tantos, vamos dizer, no país. Tá? Então, não é uma coisa que você poderia vender para 1 milhão de empresas, milhares de empresas. Tá? Tem 120 funcionários, tem alguns 3 filiais, atende 80 clientes, sendo 60 em marketing e 20 em enterprise. Tá? Eles têm uma certa expertise nos verticais, 3 verticais. Tá? Isso é importante, porque com isso, com a IBM, realmente, a gente não só foca, poderia ser geograficamente, pode ser em personas, ou pode ser, muitas vezes, em verticais. Tá? Verticalização. Tá? Então, realmente, isso é uma coisa que alinha muito bem com a estratégia da IBM. Tá? Ticket médio, 1 a 2 milhões para projetos, 30 a 40 mil por mês em serviços recorrentes. Esses são tickets elevados, então, isso já é outro fator, indicador que a IBM seria uma boa estratégia para eles.
Tá? Outro aqui, ciclo de venda de 6 a 12 meses, né? Se você vê empresa B2B, vendas complexas, igual muitos dos nossos clientes, esses são um ciclo comum, tá? Até por isso, muitas vezes, para fechar o ano, a gente começa muito mais pesado no primeiro semestre, tá? Porque senão vai fechar no ano que vem, tá? Isso é uma coisa bem comum. Tá? Então, tipicamente, clientes deles também têm entre 3 a 5 pessoas, né, no comitê. Então, eles precisam atender todas essas pessoas, esses stakeholders na empresa. Tá? Então, a gente colocou isso só para exemplificar, se vocês são de uma empresa assim, uma empresa B2B, isso só para mostrar como seria uma empresa ideal para executar. Tá? Eu acho um exemplo bem legal. Obviamente, tem muitos outros exemplos de empresa, mas é importante colocar pelo menos um exemplo de uma empresa como essa para vocês conseguirem identificar se encaixaria bem uma estratégia ABM. Eu acho que o mais importante disso daqui são as partes de ticket médio e uma venda complexa com vários stakeholders no Uhum. processo. Então, para você investir numa estratégia ABM, é porque você está correndo atrás de um número limitado de empresas que estão dentro do seu mercado, seja os top 500 do país, como o André falou, ou um setor específico do mercado, e precisa de uma colaboração entre equipes de marketing e venda para poder chegar nessas empresas que tem muitas outras empresas concorrendo e tentando atrair a atenção deles. Então, eu focaria bem nessa parte de venda complexa, ticket alto e várias pessoas e vários stakeholders envolvidos no processo comercial. Exato. Perfeito. Então, alguns motivos, tá? Então, por quê? Tá? Então, por que empresas B2B devem fazer? Tá? Então, é comprovado, eu vou ter um slide depois que mostra isso, mas em praticamente qualquer literatura, qualquer site, qualquer referência, todos os Forresters, os Gartners da vida, esse mostra o maior retorno de investimento, tá? Para empresas B2B. Tá? Uma coisa que a gente vê também, como agência, que empresas que falam com muitas empresas, né, todo dia, né, a gente vê isso, a gente vê uma falha, tá, entre marketing e vendas, tá? Isso não é culpa de ninguém, tá? Não é culpa de vendas nem de marketing, é uma coisa mais da empresa em si, né? Mas realmente o que a ABM faz traz esses os dois times juntos, tá? Então meio que uma cura para essa doença de falta de alinhamento, tá? Terceira coisa, realmente, para acelerar o pipeline. Tá? Então, além de gerar mais oportunidades novas, né? Então, acelerar o pipe. Tá? E também fechar contratos maiores. Tá? Então, aqui esse slide para comprovar isso. Tá? Então, primeiro, 97% dos profissionais de marketing B2B disseram que a estratégia ABM tinha um ROI mais alto ou muito maior do que as outras iniciativas de marketing. Isso da Altera Group 2018. Outra, 83% das empresas dizem que o principal benefício de ABM é aumentar o envolvimento e engajamento com suas contas-alvo. Tá? Esse terceiro, acho que é mais impactante, empresas B2B observaram um aumento no valor médio anual do contrato de 171% após implementar. Tá? Como vocês estão focando em empresas maiores, o ticket vai subir. Tá? Então, realmente, isso é um dos principais benefícios, né? Porque vocês deveriam atacar essa estratégia. Tá? Esse é um slide que eu tenho apresentado bastante, que fala sobre os dois silos, né? Então, os dois times, né? Então, de marketing e vendas. Tá? Isso, como que falei, isso é muito comum. Tá? O time de vendas, tipicamente, estão fazendo as coisas deles. Né? O time de marketing também está fazendo as coisas deles. Né? Muitos não se conversam, não está alinhado, não tem uma estratégia alinhada. Tá? Então, obviamente, esses são alguns exemplos que os dois times estão fazendo. Tá? Então, tipo, prospecção, eventos offline, fazendo prospecção no LinkedIn, fazendo feiras, etc. Tá? Então, eu posso dizer, né, tá, Nick, também você poderia talvez concordar, isso você fala com até talvez mais empresas que a gente. Isso é raro, né? Então, se vocês têm um time alinhado, vocês já estão mais que evoluídos. Então, isso é bom. Mas aí eu diria
80, 90% das empresas que a gente fala não tem um bom alinhamento entre marketing e vendas. Tá? Então, como a ABM muda isso? Tá? Então, o que muda drasticamente você não pensa mais em dois times. Você pensa em um time de growth. Tá? Então, você pensa em como que a gente poderia crescer, tá? Juntos. Tá? Também não é somente um canal, é multicanal. Tá? Online, offline. Tá? Então, também não é só uma campanha de mandar uma campanha de e-mail ou fazer uma campanha no LinkedIn, tá? Ou Facebook. Tá? É multi-touch, é uma frequência maior. Tá? Então, não é tipo só uma semana, 2 semanas. A gente está falando de um piloto, tipicamente, em 3 meses, tá? De ABM. Tá? E os dois times estão 100% integrados e focados. Tá? Então, eu coloco essa linha aqui, tipo um timeline. Obviamente, não tá estrategicamente pensado, mas a gente pegamos aqueles mesmos táticas e isso é meio que trabalho de ABM quando você faz seu primeiro piloto, seu planejamento. Tá? Você pensa em algum objetivo, obviamente, tem várias estratégias de ABM, então tem 7, né? Então a Terminus tem definido 7 estratégias diferentes sobre isso, sobre ABM, né? Mas a ideia é, assim que você definir o objetivo, você criar essas campanhas, esses eventos, esses touch points, esses pontos de engajamento, né? Para chegar lá, para chegar no objetivo final, até a oferta. Tá? E também, uma coisa diferente do que em ABM é você não estar gerando mais leads. Você já tem um contato. Né? Então, realmente, objetivo, desculpa, é gerar um engajamento com a sua empresa. Tá? Então, essa é alguma coisa que muda drasticamente. Então, você está organizando todas as táticas. Tá? Perfeito. Então, isso dá um overview do que é ABM, os motivos por que você deveria fazer. Né? Então, só para nivelar todo mundo, né? acho que foi claro. Se vocês são uma empresa B2B, você tem as características que mostramos. Eu acho que realmente a ABM é uma estratégia bem interessante e importante. Tá? E agora vamos passar para Nick. Né? Então, eu vou passar a apresentação para Nick aqui. Ele vai explicar especificamente sobre HubSpot, tá? E entrar na própria plataforma também. Tá? Perfeito. Obrigado, André. Eu vou compartilhar a tela aqui. Ok. Você está vendo, André? Está todo mundo vendo a minha tela? Vendo, sim. Ok, perfeito. E o propósito agora é conversar em mais detalhes sobre um pouquinho sobre a visão que a gente tem, eu tenho do mercado de tecnologia, de marketing e geração de demanda no Brasil, e falar sobre especificamente como montar uma estratégia de ABM dentro da HubSpot. Então, a gente vai entrar na plataforma e mostrar algumas das funcionalidades que vocês conseguem. Se vocês já são usuários da HubSpot, que vocês conseguem implementar logo, ou se vocês não são usuários da HubSpot, de repente faz sentido ter uma conversa sobre. O que eu vejo no mercado no Brasil hoje em dia? Eu estou pegando. Ok. O André mencionou esse inbound mais tradicional de como as pessoas geram leads hoje em dia. Né? A gente inverte esse funil quando a gente pensa em ABM, porque a gente não está necessariamente gerando nova demanda, mas a gente está se tentando trabalhar contas maiores. Mas o que eu vejo de tecnologias normais para empresas médias ou grandes brasileiras, que têm um certo nível de sofisticação, é mais ou menos o seguinte. Tem várias empresas que têm uma ferramenta de automação, que eles fazem algumas campanhas de geração de demanda, seja de SEO, trabalho de conteúdo, mídia paga, redes sociais, várias coisas. Né? O André já falou sobre esse funil de inbound de geração de demanda. Tudo bem, a gente converte esse lead, a gente estabelece um relacionamento com esse lead. E aí vira um MQL.
esse MQL entra em outro sistema, muitas vezes menor, para fazer uma pré-qualificação. Certo? Um SDR faz essas 10 perguntas para ver se é realmente um lead qualificado. Aí a gente vira um SQL. E aí entra em outro sistema onde o executivo faz um processo comercial de discovery, apresentação, negociação, etc. Então, isso é mais dentro do contexto do que é o inbound normal. E mesmo dentro do contexto do inbound normal, a gente vê uma separação das equipes de marketing, de vendas, e a gente nem entrou no que é a pós-venda. Então, mesmo para uma estratégia de inbound, trabalhar em sistemas diferentes complica muito o processo e o alinhamento entre marketing e vendas. Mas se a gente pensar em ABM, que é o propósito da conversa hoje, o alinhamento entre a equipe de marketing e vendas é o mais importante para ter sucesso para ter sucesso e chegar nessas contas alvas. E se não tiver um sistema onde você consiga colaborar de forma eficiente entre esses dois departamentos, é muito difícil e quase impossível você ter um processo que você consiga escalar. E a gente nem está falando de ferramentas mais nichos de telefonia, calendários e outras coisas. Então, o tech stack que eu vejo para muitas empresas brasileiras hoje, se não é possível colaborar dentro de um mesmo sistema, é mais difícil a gente montar esse tipo de estratégia. Ok, vamos continuar. Quando a gente pensa em montar, bom, como o André falou, o motivo número 1 pela qual as pessoas não fazem essas estratégias é essa falta de alinhamento entre as equipes de marketing e vendas, que muitas vezes é por questão de plataformas que estão utilizando, mas muitas vezes por questão de políticas internas. A HubSpot, no final das contas, a gente é uma plataforma, a gente é uma tecnologia. Se não tiver uma consultoria por trás, se não tiver uma estratégia por trás, não faz nada, mesmo você tendo uma ferramenta ótima. Então, o primeiro passo, que é a mais importante, é essa daqui. O ideal seria alguém ter um head de growth, onde essa pessoa tem por baixo a equipe de marketing e vendas. Então, tem uma pessoa específica que é responsável por esses departamentos. Mas se não tiver isso, se tiver um VP de marketing, um VP de sales, ou os nomes, os títulos que sua empresa utilizar, no mínimo que a gente precisa fazer é ter uma colaboração pelo menos de uma pessoa na equipe de marketing e uma em vendas. Depois disso, a gente quer identificar quais são essas contas-alvas, certo? Muitas vezes, a venda já escolhe as contas-alvas, mas marketing não tem acesso, então não tem como fazer uma colaboração juntos. Ou a equipe de marketing está gerando um monte de leads, fazendo isso sozinho, e a equipe comercial não trabalha essas contas e não tem visibilidade nessa qualidade dos leads, porque estão em sistemas diferentes ou departamentos completamente diferentes. Então, o que a gente quer fazer é identificar essas contas e criar um plano de contas juntos. Então, se eu sou marketing, eu tenho meu relacionamento para criar conteúdos importantes para esse perfil do stakeholder e, ao mesmo tempo, eu tenho o meu comercial, meu vendedor, que está fazendo um outreach one-to-one, né? Que está customizando ainda mais coisas. Então, essa conta e as várias pessoas dentro dessa conta target, conta-alvo, estão recebendo informação interessante da equipe de marketing e também informação e conteúdos personalizados da equipe comercial. E é assim que a gente vai atrair os stakeholders e criar os relacionamentos para a gente poder fazer essas estratégias de land and expand. Eu não sei se a gente resolveu qual é a melhor tradução para isso. Seed and grow. Também não Mas sei, como, eu vou estar vendo aqui.
Acho que Tem não alguns sei. aí, eu não sei. Mas para a gente poder entrar nessas empresas e poder começar a criar relações maiores, porque quando você trabalha com empresas maiores, obviamente, tem comitês, tem diretorias, tem várias pessoas e stakeholders envolvidos. Então, se a gente não pensar e trabalhar com eles durante o processo comercial, é provável que outra empresa está fazendo isso e vai ganhar a conta. Mas vamos entrar na plataforma, porque eu acho que isso é mais interessante para todos nós ver na prática, dentro de uma ferramenta, como conseguimos montar uma estratégia de ABM dentro da HubSpot. O que eu coloquei aqui nos slides, eu não vou passar por esses slides daqui, mas menciona essa parte de identificar contas e vai passar as ferramentas que você consegue utilizar dentro da HubSpot. A gente vai compartilhar esses slides com vocês depois, tá? Mas acho que é bem mais interessante a gente entrar na plataforma e mostrar algumas dessas funcionalidades versus só falar delas. Então, vamos lá. Ô, Nick, só Ok. para te guiar também, então, pela primeira enquete, estamos com 54% dos participantes usam HubSpot já. Tá? Ok, tá ótimo. Então, mais da metade. Uhum. Parabéns, gente. Prazer contar com vocês como clientes no nosso ecossistema aqui. Se quiserem adicionar no LinkedIn depois, seria um prazer conectar também. Isso também para as pessoas que não são clientes do HubSpot também, tá? Mas, ok, eu estou dentro da HubSpot. Eu estou aqui dentro da contas de destino. E antes de começar, eu tenho um outro problema de tradução aqui. Eu não gosto disso. Eu quero mudar. E eu vou falar com a nossa equipe de localização também. Eu acho que contas-alvo ou até target accounts, deixar em inglês, seria mais interessante. Se vocês também, isso é uma outra pergunta para o pessoal que está aqui, se vocês têm uma outra tradução para isso que vocês acham mais interessante ou melhor para o mercado brasileiro, por favor, me avise, que aí eu consigo mudar isso aqui dentro. Tá bom? Eu não sei se eu sou a pessoa para falar, mas eu diria contas-alvo, sim. Contas-alvos, né? Eu É. também acho. Ou deixar em inglês, né? Mais chique. Target accounts. Não. Rafael aqui Vamos lá. confirmou, contas-alvo. Contas-alvo? Ok. Boa. Então, a gente está aqui dentro. Eu vou falar primeiro da perspectiva de uma pessoa de marketing. E depois a gente vai entrar na perspectiva de uma pessoa na equipe comercial ou o diretor comercial, VP of Sales, o que for. Mas o que a gente vê aqui primeiro, que é um centro onde a gente vê todas as nossas contas-alvas. Então, se eu sou um comercial que marca a equipe comercial, sei lá, uma equipe comercial de 10 pessoas, cada um marca 50 contas-alvas, a gente vai ter esses 500 contas-alvas aqui dentro para a equipe de marketing poder acompanhar. Eu vou entrar em mais detalhe nessa página aqui, mas o que eu queria mostrar por enquanto também são as funções de compra da perspectiva de marketing. Então, eu consigo criar listas e conteúdos personalizados não somente para uma empresa específica, mas para uma pessoa e um stakeholder específico dentro dessa empresa. Então, da perspectiva da HubSpot, por exemplo, a gente trabalha com vários perfis dentro de empresas. Então, se eu só estou conversando com a pessoa de marketing, mas o projeto é um projeto de implantar uma ferramenta de automação de marketing e um CRM, e se eu não envolver a equipe comercial, o diretor comercial nesse processo, é pouco provável que eu vou avançar nessa conversa e conseguir ajudar uma nova empresa a investir numa transformação digital com a HubSpot. Então, aqui dentro eu consigo identificar como um marketer, como um vendedor, quem são essas funções de compra e criar experiências diferenciadas e únicas para eles. Então, da perspectiva de marketing, a gente quer organizar o nosso banco de dados e poder escalar a comunicação com os nossos clientes.
Uma das formas que a gente consegue fazer isso é identificar quem é o nosso ICP, que é o nosso Ideal Customer Profile, o perfil ideal do cliente. Eu vou mostrar para vocês um fluxo que a gente consegue criar simples, já para vocês começarem a melhor organizar e segmentar o seu banco de dados existentes. Só uma parte aqui também, como a HubSpot é uma ferramenta e tem um CRM poderosa por trás, quando a gente pensa em automação, a gente não está falando só de automação de contatos. Tá? A maioria das ferramentas de automação, tanto nacionais quanto internacionais, você só consegue criar automação baseado no contato, o que limita a colaboração se a gente está pensando em estratégias de automação de empresa ou automação de negócios, o que é um ponto bem interessante para poder trabalhar não somente marketing dentro de um sistema, mas marketing, vendas e muito mais. Mas vamos criar um fluxo baseado em empresa. Eu posso começar do zero, mas já tem um aqui para ajudar a gente a melhor estruturar e segmentar o nosso perfil de cliente ideal. Então, vamos criar essa daqui. Esses gatilhos vão ser diferentes para cada empresa, certo? A gente pode mudar isso agora para Brasil, né? A gente pode ter receita anual maior do que 50 milhões, 100 milhões, muito mais, certo? E a gente tem como adicionar qualquer tipo de gatilho aqui dentro que a gente quiser. Mas para deixar simples, vamos dizer que a gente quer segmentar nossos ICPs baseado em receita e que faz parte de setores específicos. O que eu estou vendo aqui é, se tiver receita anual acima de 50 milhões, a gente vai colocar isso como um Tier 1, né, um nível 1, como o André mencionou antes. Se for entre 10 milhões e 50 milhões, vai ser um Tier 2, um Tier 2. E se for entre 1 milhão, né, porque foi o gatilho inicial, e 10 milhões, vai ser um Tier 3. Ô, Nick, Você talvez, pode desculpa, mas falar. talvez tenha uma pergunta do pessoal. De onde está pegando essas receitas? São de outras fontes, tipo LinkedIn, ou pelo próprio formulário que a pessoa preencheu, ou importado pela própria empresa? Então, tem várias formas de fazer. Essas três, né, são Tá? alguns exemplos. Vocês conseguem importar os dados, muitos de vocês imagino que já vão ter essa informação no CRM. A gente tem o que chama HubSpot Insights, que a gente trabalha com centenas de milhares de empresas no mundo e tem um banco de dados muito rico. Então, se a gente reconhecer uma empresa, a gente consegue importar informação relacionada à receita ali dentro já. Nem sempre é 100% correto, mas é uma estimativa que, quando a gente está pensando num banco de dados alto, é uma segmentação importante. E obviamente dá para entrar de forma manual aí dentro, se você tiver outras informações. Então tem várias formas de você Legal. pegar essa informação de receita para você identificar suas melhores contas-alvos e colocar os níveis diferentes. Boa pergunta. Ótimo. Ótimo. Então aqui a gente identificou nossas contas-alvos, ou os nossos tiers. Se a gente entrar na nossa ferramenta de listas, nós temos essas listas por empresas, listas por contatos. Então, eu vou colocar a BM aqui. E lembra desses buying roles, esses stakeholders diferentes? Eu tenho minhas listas aqui como marqueteiro para poder criar experiências únicas para os diferentes perfis de persona, de cliente ideal aqui dentro das contas-alvo, por exemplo. E com essas listas, eu já consigo criar campanhas. Na HubSpot, a gente tem
todo um suite completo de marketing para você trabalhar e-mails, mídia social, landing page, várias coisas. O que eu vou mostrar aqui é mais relacionado à mídia paga. A gente não tem tempo para fazer uma demonstração completa, obviamente. Mas o que é bem legal dessa ferramenta daqui é que a gente consegue criar públicos baseado em lista de empresas. Então, se você definir essas 500 empresas contas-alvo e que fazer uma campanha de mídia paga no LinkedIn para a sua ferramenta, você consegue fazer isso dentro da HubSpot. Certo? A gente tem essas listas recomendadas. Então, pode ser, beleza, a gente vai investir a maioria do nosso orçamento de mídia paga nas nossas contas de destino, mas a gente vai reservar algum orçamento para essas camadas daqui. Então, a gente consegue melhor melhor alocar o nosso próprio orçamento para as contas onde a gente quer gastar dinheiro. A gente conecta o nosso LinkedIn aqui e cria esse público-alvo. E na hora de criar a campanha de anúncios, vamos entrar no LinkedIn aqui, eu tenho todo esse setup aqui para criar isso diretamente na HubSpot. Eu consigo colocar uma imagem, qualquer um. Se vocês têm uma equipe de designers ou trabalham com uma agência, vocês conseguem criar diretamente no Canva também. E, como falei, esse direcionamento a gente consegue passar isso para nossas listas de ABM, de qualquer coisa. Então, podemos identificar quem são as nossas contas-alvos, colocar eles em camadas diferentes e trabalhar a campanha de mídia paga dentro da HubSpot para começar a estabelecer uma relação com eles. É isso, e quando você está trabalhando com vários verticais, tiers, dá para realmente ser super útil, né, fazendo essas campanhas assim. Para Tier 1 você pode fazer uma campanha, para Tier 2 nichado para a vertical de varejo, para healthcare, para TI, etc, etc, etc. Dá para criar campanhas totalmente segmentadas assim, que já está linkada com sua base. Tá? Então isso, trabalhando com isso, facilita muito o trabalho de anúncios. Exatamente. E o que a gente vê aqui, a gente tem vários relatórios já prontos e, obviamente, que você consegue customizar para entender melhor essas contas-alvo. Né? A gente vê os ideal clientes aqui, número de contatos criados nessas contas-alvos por mês. As páginas, as visualizações de página das nossas contas-alvos. Aonde que estão no processo de negociação, etc. Tem vários outros relatórios aqui que conseguimos criar para poder medir o performance das nossas estratégias e mudar se for necessário. Então, a gente falou bastante agora sobre da perspectiva de marketing, mas se eu sou um diretor comercial, aqui também eu tenho acesso a todas as contas-alvos. Eu vejo, eu posso entender o meu risco também. Cara, se não tiver uma tarefa aberta, um negócio aberto nessa conta, será que os meus vendedores realmente estão trabalhando? Se não tiver umas últimas atividades na conta, como é que a gente vai ganhar contra a concorrência? Também ajuda na parte de forecasting também. A gente tem o valor dos negócios abertos, por exemplo. E se eu quiser, eu posso entrar em mais detalhe e ver por equipe ou por persona, ou por usuário específico. Então, se eu escolher uma equipe aqui, eu vou ver as contas de destino para essa equipe especificamente e todos os dados aqui. Uma outra coisa que é interessante mostrar, né? Eu já falei um pouquinho da perspectiva de marketing, porque as funções de compra são interessantes, mas aqui eu consigo entrar e ver os últimos contatos, as atividades totais dos stakeholders aqui, os negócios abertos, visualizações de página. Então, eu, como vendedor ou diretor comercial, consigo entrar aqui e ter um entendimento muito detalhado de como está indo toda a atividade dentro de uma conta-alvo especificamente e de todas as contas-alvos dentro da empresa. Então,
se a gente ver, por exemplo, vamos por último contato. Aqui. Agora a gente quer entrar em contato com essas pessoas. A gente vê que o Brian aqui é o tomador de decisão. Então eu consigo abordar ele de forma individual, não somente com minhas estratégias de marketing. Eu tenho acesso ao recorde de contato dele aqui. Mas uma das coisas que eu queria mostrar era a ferramenta de sequências. E como é que eu consigo? No Brasil, muitas empresas chamam de cadência de e-mail, cadência de contato. Como é que eu consigo, de forma personalizada, mas também automatizada, começar a abordar vários stakeholders dentro de uma empresa? De marketing, a gente tem uma estratégia, mas de sales tem outra. Então, se eu quiser começar a criar um fluxo de automações e cadência de e-mail, consigo fazer isso diretamente daqui dentro da HubSpot. Se eu quiser colocar mais e-mails automatizados, eu consigo. Ou se eu quiser trabalhar com o LinkedIn e criar tarefas automatizadas para enviar um e-mail que eu consigo fazer diretamente dentro da plataforma da HubSpot, ou solicitar uma conexão, eu já consigo adicionar isso dentro da minha cadência. Então, a cadência não é só e-mail, não é só através do LinkedIn, é omnichannel. Então, quando a gente pensa, o marketing está abordando esse cliente com ads no LinkedIn, com conteúdos, com landing pages, com mídia social, com várias outras coisas, e do meu lado, como comercial, eu estou abordando individualmente cada stakeholder aí dentro, com o LinkedIn e com o e-mail, é muito mais provável a gente estabelecer uma relação com essa empresa e começar a crescer com eles aí dentro. Nick, só falando uma parte sobre isso, falando sobre a diferença entre inbound marketing, ou marketing mais tradicional, com ABM. O que a gente está vendo muito com isso, por exemplo, onde a gente tem esse alinhamento de marketing e vendas. Né? Então, por exemplo, a marketing, vamos dizer, antigamente era mais responsável por gerar leads e passar a bola. Tá? Mas agora, cada dia mais, a gente está vendo que marketing está ajudando com sales enablement, por exemplo, ajudando os próprios vendas com essa estratégia de sequences. Tá? Que tipo de conteúdo seria ideal para eles passarem, né? Qual seria a melhor forma de contato, etc. Tá? Então, o marketing realmente está infiltrando, não quero dizer infiltrando, mas em vendas, mas está ajudando muito mais em vendas. Tá? Isso, realmente, como te fala, tá? Esse alinhamento de marketing e vendas é essencial. Eu concordo. E é uma mudança de perspectiva também. Um pouco, Uhum. em vez de achar que marketing tem trabalho X, vendas tem trabalho Y, e success, e service, e suporte tem trabalho Z, e começar a entender que são todos departamentos que engajam com o cliente. E da perspectiva do cliente, vocês são únicos. Vocês são uma empresa. Não são 10 departamentos diferentes. É uma empresa. Então, o mais que a gente consegue entender que precisamos unir mais e alinhar mais os departamentos internos para criar uma melhor experiência para o cliente final, mais sucesso a gente como empresa vai ter. Exatamente. A última coisa que eu vou mostrar aqui, porque tá chegando o nosso tempo e eu queria ver se tinha algumas perguntas sobre, é na parte comercial também, que é, se eu tenho o meu recorde de contato aqui, eu tenho minha integração com o LinkedIn Sales Navigator, que para fazer uma campanha de ABM eu super recomendo vocês utilizarem, e dá para enviar, como falei, e-mails diretamente daqui. E a gente também tem uma ferramenta que gostamos de utilizar, que é o Playbook. Então, eu tenho o meu Playbook de Account-Based Selling aqui também. Então, para novos vendedores entrando, ou para vendedores mais inexperientes, por exemplo, pode ser uma forma muito boa de vocês criarem um processo escalável, especificamente para correr atrás desse tipo de clientes, das contas-alvos de vocês. E tudo isso vai estar gravado nesse recorde de contato e também você pode fazer para gravar dentro de propriedades aqui, que podemos utilizar no futuro para futuras automações e futuros engajamentos ou trabalhar dentro de relatórios.
Então, meio que fechando essa parte daqui, o que a gente tem conversado era da perspectiva de marketing. Como a gente consegue trabalhar nossa base existente, melhor organizar ela entre níveis de clientes, de perfis de clientes ideais, mas também de tipo de stakeholder dentro dessas empresas e poder trabalhar campanhas omnichannel para gerar mais demanda, mais interesse e estabelecer um relacionamento. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse centro, né, nossas contas de destino aqui, que nossos vendedores, nossos diretores comerciais conseguem ajudar os vendedores deles a abordar os clientes de uma forma mais personalizada e customizada one-to-one, para aumentar a chance de estabelecer um relacionamento com esses clientes e fechar novos contratos. E temos todos os relatórios e todos as métricas para vocês conseguirem traquear para entender se realmente precisa mudar de estratégia ou se está gerando ROI e resultados para vocês. Muito legal, Nick. A gente falou sobre vendas e marketing, mas também tem a parte do Service Hub, né? Então, acho que não vamos conseguir falar sobre isso hoje, mas isso vai ser um webinar futuro nosso, para realmente entrar no Service Hub, ver o que algumas empresas estão fazendo, etc. Tá? Mas vendo a IBM em si, não é somente a parte de geração de oportunidades. Tá? Então, tem 3 categorias, vamos dizer, globais de estratégias. Então, obviamente, é gerar mais oportunidades, né? Outro é a aceleração do pipe, e o terceiro é a retenção de cliente. Tá? Então, eu acredito que alguém perguntou sobre a IBM sendo importante para o flywheel. Tá? Então, só já pegando essa onda de perguntas, sim, eu vejo que realmente a IBM totalmente tem táticas, tem estratégias especificamente para a retenção de clientes. Então, essa é puramente flywheel. Tá? Então, obrigado, Nick, né, por mostrar. Só para falar também, então, obviamente, a gente não tinha muito tempo para entrar, então eu e Nick, a gente brinca que a gente poderia ficar uma semana mostrando o HubSpot, tá? Tem tanta coisa, é quase impossível de mostrar tudo, né? Então, quando as demonstrações, quando a gente faz junto, realmente a gente tem que ser muito focado, tá? Mas todos vocês são convidados de entrar em contato com a gente pode fazer um demo mais profundo, mais específico em cima dos pontos de dores e as necessidades de cada um de vocês, né? Aqui são nossos contatos, né? Vamos colocar isso depois, né? Vamos só fazer os takeaways. Então, só para resumir aqui, algumas dicas também, né? Para vocês começarem. Realmente não existe uma receita exata, tá? Para uma estratégia. Tem vários caminhos para chegar no topo da montanha, tá, gente? Então, realmente, cada empresa é diferente, tá? Obviamente, tem várias formas que você poderia utilizar, testar. Tem muitas empresas até nos Estados Unidos fazendo isso. Tem muito conteúdo. Nick já tá colocando Esse para o mim, segundo ponto, colocando o negrito aí. Esse para mim é o mais importante. Seja assim, existem políticas dentro de empresas, existem separação de plataformas. Muitas vezes essas políticas vêm porque a plataforma porque tem várias plataformas dentro de um sistema. É uma outra expressão em inglês que a gente tem, é the chicken or the egg? É a galinha ou é o ovo? O que vem primeiro? A divisão entre marketing e vendas porque trabalham em sistemas diferentes ou porque realmente são diferentes? Eu acredito que muitas vezes era muito difícil você ter dois departamentos inteiros dentro de um sistema só. Hoje em dia não é difícil. Então, para mim, essa daqui é a coisa mais importante, a colaboração entre marketing e vendas. O André mencionou um pouquinho a parte de pós-venda também, que estava um pouquinho fora do escopo da conversa de hoje, mas também faz parte do processo. Estamos estudando a IBM para uns 2, 3 anos, né, aplicando na agência, né? Se você chega a pesquisar os erros, né, que para vocês não cometer, realmente, não envolver marketing e vendas no mesmo time é um dos principais.
Tá? O segundo realmente o terceiro aqui, eu não ter a aprovação do C-Level. Tá? Eu acho que isso é extremamente importante. Tá? Então, por quê? É meio que uma mudança de paradigma dentro da sua empresa. Não é somente, vamos fazer uma campanha. Não, essa muda muita coisa. Dá para começar um piloto com 2 pessoas, como o Nick falou, mas realmente as empresas mais maduras fazendo o ABM, eles têm a total aprovação do C-Level. Tá? Outras coisas, realmente, como qualquer estratégia digital, né? Então tem que testar e mensurar tudo constantemente, né? E também, como que não tem essa receita exata, como eu falei, tem que estar preparado, tá? Para ajustar as táticas, né? Em cada ciclo, cada campanha, até o nosso filosofia na agência, testar tudo e mudando, né? Dobrando nas fichas, né? Então, double down as coisas que funcionam, eliminando as coisas que não funcionam também, tá? Isso aplica para a ABM também. Tá? Eu acho que é isso. Vamos abrir para perguntas. Se vocês têm perguntas, pode jogar na parte de perguntas e respostas. Né? Andresa, já tem algumas que alguém fez durante a apresentação? Olá, tem sim. Cadê? O André perguntou qual a sua recomendação para quem já usa Salesforce como CRM. Acho que é aquilo da integração de ferramentas, né, e tudo mais, com a HubSpot, né? No caso, HubSpot com CRM da Salesforce. Sim. Olha, eu posso responder essa pergunta. Como a integração entre a HubSpot e o Salesforce é bidirecional, você consegue ter vários insights interessantes nas duas plataformas. Eu não sei como está seu setup aí, mas em geral as pessoas integram para quando um negócio é ganho, né, na Salesforce, é updated diretamente dentro da HubSpot. Então aí a gente consegue ver o ROI das nossas atividades. A gente tem várias funcionalidades para você poder notificar seus vendedores, tanto no HubSpot quanto no Salesforce, para eles conseguirem estar mais alinhados com o marketing. E a outra coisa que eu diria, na conta alva, se isso eu simplesmente criaria uma propriedade dentro do Salesforce para a conta alvo. E aí isso sincroniza com o conta-alvo dentro da HubSpot e você vai ter acesso a essas funcionalidades na parte de marketing dentro da HubSpot. Eu diria que o ideal é fazer tudo dentro de um sistema só, mas em termos de integrações, se for uma integração bidirecional, como é a integração com HubSpot e Salesforce, é bem possível marketing e vendas se aproximarem mais e alinharem melhor. E em nossa experiência, a integração com Salesforce, com HubSpot, é mais tranquila do que outros CRMs. Né? Então, acho que a Salesforce foi o primeiro de fazer uma integração nativa, né, Nick, com HubSpot, faz tempo. Então, é o mais, pensando, se comparando, por exemplo, com Dynamics, é muito mais simples. Tá? Mas como um bom vendedor e um evangelista do ecossistema da HubSpot, eu faço essa pergunta de por que a gente não está conversando sobre o CRM da HubSpot, então, nesse caso, André? Vamos ter essa conversa. Tudo bem, obrigada. Temos mais uma pergunta da Mayara. Conseguimos visualizar métricas de engajamento e account score na ferramenta de ABM? Account score? Uhum. Consegue. Não tem somente um contact score, mas também um company score. Essa é uma nova ferramenta, tem essa propriedade, né, que é uma propriedade que você, igual lead score, então você tem o account score as well, também. Exatamente. Ok, nós temos também aqui. A Bruna pergunta, na opinião de vocês, o material de Sales Enablement para vendas também pode ser usado nessa estratégia de ABM? Um material focado com speech de venda, solução e serviço? Com certeza, Bruna. Até quando você começa a fazer os seus pilotos, o planejamento em si, tá? Então, temos um framework aqui que já usamos,
é meio adaptado de inbound, mas focado em estratégia de ABM, onde você começa a ter contas alvas lá de tipo Tier 1, né, Tier 1, discursos diferentes para cada empresa. Tá? Vamos supor que está atacando Big Lytics. Né? Big Lytics é uma coisa que você quer abordar, mas você realmente entrando profundamente dentro da empresa. Tá? Então, se não me engano, também tem um guia da HubSpot que saiu a semana passada, podemos divulgar com vocês também, de como criar esses account profiles, esses perfis de contas. Tá? Então, uma coisa super profunda, é bem bacana, mas realmente o ABM, o conteúdo em si para Sales Enablement, isso já gera uma oportunidade para você personalizar tudo. Isso é uma grande diferença que a ABM está personalizando as campanhas, está personalizando o conteúdo, o outreach, o contato com eles, a forma que você faz. Isso até me leva a uma coisa que a gente não falou, Nick, sobre uma campanha que a gente fez, né, com um cliente nosso, onde a gente personalizou tudo. Tá? Então, foi uma campanha de 3 meses, né, tá no exemplo para vocês, mas isso até foi antes das ferramentas de ABM da HubSpot. Tá? Mas usamos sequences, né? Então, sales e marketing, vendas e marketing trabalhando junto em paralelo. Né? Então, as cadências rodando, e-mails saindo, vídeos personalizados, landing pages personalizados, né? Esses vídeos personalizados do presidente para outro presidente, mas tudo dentro da HubSpot. Então, realmente, sim, Bruno, você precisa, principalmente no Tier 1, ter essas comunicações e essas mensagens personalizadas para a empresa que você quer abordar. Perfeito. Tem uma outra pergunta do Francisco que eu acho que integra bem com inclusive essa campanha que você falou agora, André, que é esse cross de ações off com online, né? Se a gente consegue mensurar também na ferramenta, né? Se é válido, enfim, como que isso é possível? Pensando em Sim, eventos. né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de falar era para um evento super importante, onde somente C-level foram convidados, tá? A forma que a gente registrou realmente o impacto, o sucesso, foi obviamente pessoas que chegou lá, né? Que foram engajados, mas tudo foi dentro do HubSpot, então a gente tinha dados em tudo, né? Mas tem outras plataformas que, na verdade, esse é, por mim, tem muitos, né? Mas esse é um dos principais benefícios de HubSpot, que eles têm tantas outras tecnologias que integram, que você consegue embedar aí. Tem várias plataformas de eventos. Nick, você conhece alguns de cabeça? Eu estou dando branco, mas tem alguns que pessoas já fazem o evento offline que já integra. Você consegue ver quem participou, mesmo offline, que integra com o HubSpot. Sim, tem vários. Não tá vindo nenhum em mente agora, mas é só dar uma pesquisada no Marketplace. Tem uns 3 ou 4, eu acho. Sim. É tipo o Eventbrite, né? Isso vem na cabeça agora, tipo Eventbrite, esse tipo de plataformas, tá? Mas, sim, essa integração de online com offline era muito importante. Acho que ainda, depois da crise e depois do isolamento, vai ser importante ainda mais, né? Porque atacando a IBM, essa empresa de Tier 1, é uma coisa, até ainda mais com no nossa cultura do Brasil, de eventos pessoais. Né? Então, isso é muito importante, integrar as duas coisas. Certo. Nick, o Rafael está perguntando se você consegue mostrar na plataforma os KPIs, né? Como que se mensura isso? Acho que uma pergunta interessante, só para deixar mais claro. Eu mostrei bastantes, né? Se a gente pensar em KPIs, tem algumas que você consegue visualizar diretamente daqui, que são a quantidade de conta destino, as contas que têm negócio aberto. O que isso significa? Que se tiver 57 das contas com negócio aberto e esse não, tem 6 contas que a gente precisa trabalhar. O valor dos negócios abertos para todas as contas de destino, tarefas abertas, reuniões. Então, o que estamos vendo a atividade versus essa conta alva nesse dashboard, nesse painel aqui. Da perspectiva de marketing, temos outros aqui também. Se eu sou uma pessoa de marketing, eu quero medir
a quantidade de leads que eu estou gerando que fazem parte das contas alvas que eu tenho. Aqui um exemplo desse daqui. Das pessoas que estão visitando o meu site, de quais empresas são dos nossos target accounts, por exemplo. E muito mais. Então, a gente pode entrar em mais detalhes sobre da perspectiva de marketing, que é quantos leads estão entrando, quantas páginas visualizadas, mas também de quantos negócios estão sendo fechados. Porque se eu estou fazendo uma campanha omnichannel e eu estou só medindo os leads que estão entrando, eu não tenho visibilidade na quantidade de negócios fechados e da receita influenciada. Então, a gente trabalha muito o que é relatórios de atribuição, que é Attribution Reporting, para poder medir o ROI em real ou em dólar, o que for, das campanhas omnichannel que vocês estão criando e lançando dentro da HubSpot. Só complementando, Nick, o que a gente vê com nossos clientes também, que esses são o dashboard, esses são mais padronizados, esses relatórios que você está vendo. Boa. Mas tem custom reports, tem relatórios customizados, Rafael, que você poderia criar basicamente infinito, tá? Se existir dado dentro do HubSpot, você consegue cruzar isso com outros dados. Então, basta usar a imaginação para criar relatório exatamente do jeito que você quer. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, acho que é interessante. O André pergunta, para automatizar, né, contatos, todo esse relacionamento one-to-one que a gente fala, acaba ficando impessoal se for alguma coisa muito fechada ou montada, né? Então, como que não deixar isso tão frio? Isso, pensei em sequence e também tem os templates, né, que seriam a base, acho que seria interessante mostrar. André, eu tô na ferramenta de cadência de e-mail aqui. Então, a gente tem esses e-mails automatizados aqui. Mas uma coisa que a gente adicionou também no Sequence é isso daqui. Cria uma tarefa para enviar um e-mail mesmo, para você enviar um e-mail. Você pode escolher o modelo de e-mail aqui. Mas em vez de você enviar essa cadência de e-mails one-to-one, um automatizado após outra, essa vai trazer o template para você customizar essa interação ainda mais. Então, você tem o template para ser mais, o modelo, né, para ser mais eficiente na criação do e-mail personalizado, mas em vez de enviar de forma automatizada, vai criar a tarefa para o vendedor fazer customizações e alterações para esse lead. Então, isso seria uma forma que eu, para contas bem importantes, em vez de somente fazer um outreach impessoal, one-to-one, automatizado, de repente fazer o primeiro e-mail automatizado e os outros criar tarefas com os modelos prontos, mas abrindo a possibilidade de fazer uma customização. Complementando também, o que eu recomendaria também é não somente usando e-mail, né? Então, Tier 1 você vai usar todos os recursos ao seu dispor. Tá? Então, tá falando de ligando, WhatsApp, LinkedIn, né? Tá fazendo conexões assim, todas essas formas. Então, colocando isso até dentro da sequência, né? Então, dá para fazer isso. Tá? Uma coisa interessante também para você sempre melhorar, acho que Nick você não falou, é a parte de sequências onde você pode mensurar quais e-mails está performando melhor, né, entendeu? Isso vai te falando, sempre melhorando esse outreach, né, com esses Tier 1, essas pessoas, tá? O sistema já vai te trazer isso. Perfeito. São questões omnichannel. Se você está engajando com seus clientes somente em um canal, sendo uma pessoa de marketing ou sendo uma pessoa de vendas, é muito menos provável você ter sucesso na atração, engajamento, etc., com esse público. Então, os mais canais que você consegue administrar de forma organizada, melhor. E também é só
Tier 1 também, as táticas são diferentes, tá? Então, obviamente, você vai usar tudo que eu falei, mas vai usar várias outras, tá? Porque você está, tipicamente, Tier 1, você está falando com VPs, diretores, até C-level. Então, até vocês têm que envolver pessoas do mesmo nível da sua empresa também para fazer isso. Ou até eventos, roundtables mais privados, eventos exclusivos, cafés, etc. Coisa assim. Workshops, né, dentro da empresa em si. Então, tem várias táticas para Tier 1, é diferente do que Tier 2 e Tier 3. Tá? Ok. O Fernando está perguntando aqui como funciona o pós-venda para a ABM. Né? Talvez seja uma outra demonstração pensando em CRM ou nesse sentido, mas você tem alguma Acho que não prévia? seria nenhuma demonstração no caso, e sim uma estratégia. A gente, obviamente, tem ferramentas de service para você identificar quem são os melhores clientes ou piores, no caso. Mas eu gosto de começar por aí quando estou conversando com empresas. Como vocês hoje identificam quem são os seus melhores clientes? E a maioria das empresas ou não tem uma resposta para isso, ou a resposta é tipo, eles pagam a gente mais dinheiro, ou estão com a gente há mais tempo. Mas o que a gente quer fazer é entrar em mais detalhes sobre quais características essas empresas têm para poder replicar. Agora, pensando em ABM, quando as contas-alvas são menores do que uma empresa que tem, sei lá, 10 mil clientes, 50 mil clientes ou mais, essa parte de automação não acaba sendo tão importante na pós-venda. Mas você conseguindo, você conseguindo identificar quem são esses melhores clientes e engajar eles através de várias equipes, seja de marketing, continuando a produzir conteúdo relevante para eles se sentirem próximos à sua marca e seu produto. A equipe de vendas para poder surgir oportunidades de cross-sell ou upsell, né? Um pouco dessa estratégia de land and expand que a gente conversou. E também da equipe de success para, sei lá, surgir uma oportunidade de fazer um case study com essa empresa. Enfim, é uma questão mais de estratégia do que ferramental, muitas vezes, e começa com identificar os melhores clientes existentes e envolver outras áreas para eles terem mais acesso a outros departamentos dentro da sua empresa. André, você tem algumas outras dicas para isso? Sim, eu queria falar. Então, o próprio Land and Expand é uma estratégia de retenção. Tá? Então, você já entrou, mas você quer reter e até crescer dentro da empresa. Tá? Mas talvez um exemplo mais prático seria usando o HubSpot. Né? Você consegue fazer o NPS. Também tem outros scores que você poderia analisar, tipo, a saúde da própria lead de uma empresa. Tá? Que você pode usar isso, vamos criar uma lista inteligente de todos os nossos clientes que tem um score menos de 100. Vamos supor que alguns indicadores não estão mostrando que não são satisfeitos conosco por algum motivo. Você pode usar isso, criar uma estratégia, manda para o time de pós-venda, para tomar algumas atividades, algumas ações para isso voltar. Isso me lembra muito do TI da HubSpot, tá? Então, Customer Happiness Index, tá? É um índice que mostra a felicidade do cliente para você tomar medidas, né? Então, em tempo ágeis, né? Sim. Tá? Mas sim, a pós-venda é extremamente importante na estratégia de ABM. Tá? Vamos compartilhar também aquela que eu falei sobre as 7 estratégias, tá? Das 7 da Terminus, tá? Então, 7 estratégias, 3 são de pós-venda, de retenção, tá? Então, vamos compartilhar isso junto com vocês. Mas eu acho que estamos chegando no nosso tempo. Nick, você ia mostrar mais uma coisa? Não, acho que a gente cobriu bastante hoje. De repente de repente a gente faz um outro webinário sobre a ABM na parte de pós-venda também, porque parecia que é uma
parecia interessante para o pessoal que estava aqui no call. Tem muita informação, muita tática que a gente consegue passar, então poderia ser o próximo formato. Legal. Então, estamos gravando, tá? Pessoal, a gente vai compartilhar isso com vocês, também os slides. E a convite, tá, para todos, né? Se vocês querem entrar em contato conosco, vamos marcar uma demonstração um pouco mais profunda, conversa, se vocês querem falar sobre estratégia, como fazer o seu primeiro piloto, eu e Nick estamos à disposição.